Você já percebeu que muitas vezes o que dói não é de fato o que aconteceu, mas as expectativas que a gente colocou sobre algo ou alguém? Vamos conversar sobre expectativas frustradas e a relação que ela tem com o medo? Então bora! Olá, minha alma! Eu espero que hoje você esteja melhor do que ontem. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, estou no meu processo de autocura, enquanto eu estudo para curar outras pessoas. Aqui é o Cena Interior, onde a gente conversa sobre autoconhecimento, autocura, autoamor, tudo aquilo que envolve o evoluir, né? Principalmente da mulher, tá? Então, se você gostar desse vídeo, já deixe seu curtir, deixe seu comentário que é importante para mim. Compartilha com uma amiga que precisa ouvir uma palavra, né, de motivação, conversar sobre autocura, enfim, vamos se curar todo mundo junto. E hoje eu trouxe esse tema, expectativas frustradas e qual que é a relação que ela tem com o medo. Meu Deus, a frustração ela não é só uma decepção. E a gente às vezes olha só para esse lado, ai que decepção, né? Mas a frustração ela gera um luto interno que só a gente sente. Porque a gente cria a expectativa de uma maternidade perfeita e aí a gente cai no real. A gente cria um relacionamento, né, na nossa mente, assim, um relacionamento igual um conto de fadas e aí a gente cai na realidade. Então, essa frustração, ela vai gerando um luto das expectativas que a gente tinha e a gente muitas vezes, ao invés de acolher esse luto, da gente olhar para esse luto, a gente se julga. Nós colocamos adjetivos depreciativos em nós mesmas. Meu Deus, como eu sou burra. Meu Deus, como eu sou ingênua. Meu Deus, como que eu... Entendeu? E aí, a gente, ao invés de acolher essa dor que é só nossa, porque a gente criou uma historinha na nossa cabeça e a gente foi frustrada, nós ainda nos jogamos lá embaixo, sendo que o que nós deveríamos fazer é nos acolher. Porque é um luto, é algo que dói quando a gente não consegue suprir, conquistar ou ter aquilo que a gente tanto sonhou. É o nosso castelinho de areia sendo desmoronado na primeira onda, gente. Então, ao invés de você ficar se julgando por isso, pensa, por que eu criei essa expectativa? Por que eu coloquei a expectativa no outro ao invés de colocar em mim? Entende? E a gente tem que pensar que o outro, ele também tem as suas próprias expectativas e ele, como ser humano, também tem direito de errar. Então, aquilo que fica aqui dentro é só nosso. E a gente precisa aprender a acolher ao invés de se jogar mais ainda no chão e pisotear na gente mesma. E as expectativas frustradas que a gente não olha, que a gente se pisoteia nesse processo todo, ele também esconde algo que a gente nunca olha, que é o quê? O medo. A gente sente medo quando a gente está se relacionando de ser abandonada. A gente sente medo na maternidade, por exemplo, em não dar conta. A gente sente medo de não ser vista. Dependendo da profissão que você escolhe, você precisa e quer ser vista. Porque as nossas expectativas, ela nasce de um desejo inconsciente. Aquilo que a gente esperou na nossa infância, por exemplo, esperar que os nossos pais não enxergassem quem somos, aquilo que falávamos, enfim. Quando nós éramos criança, nosso pai abandonou, então hoje a gente tem esse medo inconsciente de um relacionamento, a gente ser abandonada novamente. Então todas essas expectativas frustradas, ela vem escondendo um medo de um desejo inconsciente. E a gente fica repetindo esse ciclo, por quê? Porque a gente precisa reformular. A gente precisa inconscientemente corrigir algo que foi lá do passado. Então, nossas expectativas frustradas, ela vem tentando corrigir algo do nosso passado. E Freud, ele nos diz que as nossas dores, normalmente elas não vêm pelo que nos acontece, não vem do externo. Ele vem da forma como a gente enxerga as coisas, da forma como a gente assimila aquilo que está acontecendo. Então, às vezes não é a forma como o outro te tratou, mas é a expectativa que você criou de ser vista. É aquilo que você esperou no outro sobre a sua própria história, para você tentar corrigir
o teu passado lá da sua infância, aquilo que você não teve e agora você quer ter. Então a gente coloca essas expectativas, mas ela esconde o medo. E nesse vídeo eu vim falar sobre isso porque essa semana eu passei por uma frustração na minha maternidade. Sabe, a gente criar o eu ideal da mãe ideal e quando você olha e você fala, poxa vida, como que eu não consegui? Por que que eu não consegui? Então, aquele medo de não dar conta, aquele medo de não ser suficiente, muitas vezes, ela esconde essas questões da nossa infância, né, das cobranças que a gente teve, da autocobrança principalmente. Então, é bacana a gente desconstruir, muitas vezes, o nosso castelinho de areia, para poder entender, para a gente poder acolher essa dor, daquele eu ideal que não existe e a gente olhar para nós mesmas e conhecer qual medo que a gente está escondendo sobre essa frustração, o que está por trás de tudo isso. E agora eu quero deixar algumas reflexões para que você também consiga entender as suas expectativas frustradas, aonde você colocou suas expectativas, principalmente para você olhar para dentro de você, se você criou essa expectativa e principalmente colocou isso em outra pessoa, eu quero que você reflita sobre os medos que estão por trás disso. O medo que você tem de abandono, o medo de não dar conta, enfim. E você coloque no seu caderninho, que eu sempre falo aqui sobre isso, para que você possa olhar com mais fidelidade para isso tudo. Então agora eu quero que você anote algumas perguntas para que você possa refletir durante a sua semana aí. Então bora! A primeira pergunta que eu quero deixar é a seguinte: o que dentro de mim estava esperando em relação a tudo isso que aconteceu, né? Essa frustração que eu tive, o que a minha criança interior está chorando, o que a minha adolescente revoltada estava esperando em relação a isso que deu errado. E agora ela tá aqui, ó, na minha orelha matutando. Então, o que você estava esperando de fato em relação a tudo isso? Qual que é o medo escondido atrás dessa expectativa? A segunda é: de onde essa expectativa nasceu? De onde? O porquê que ela foi criada dentro de mim? O que de fato eu queria em relação a ela? Você sabe responder? Bora lá refletir. Ela vai vir, hein? Teu inconsciente ele vai dizer pra você o que estava esperando de fato. Essa pergunta agora, ela vem bem certeira, assim. Essa expectativa que você criou, ela é sua ou ela foi aprendida com a sua experiência de vida, né? Ensinaram para você criar essa expectativa. E aí, ela é sua ou ela foi ensinada para você? Eis a questão. E o que mais é engraçado, né, depois que a gente começa a refletir sobre essas perguntas, é que muitas vezes aquilo que quebra, ela não quebra só uma expectativa, ela quebra algo dentro da gente. Às vezes o medo vai crescendo e a gente fica até com receio de tentar de novo, né, de fazer de novo, de acreditar de novo, porque a gente se esconde atrás desse medo. O medo ele toma conta. Mas eu sempre falo, né, para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que estão próximas a mim, o que tá atrás do medo? O que o medo esconde, né? A gente sabe que o que é o inverso do medo é o quê? A coragem. Então a gente precisa enfrentar esse medo, conhecer esse medo para que a gente possa enfrentar isso e a gente cria coragem. Coragem para tentar de novo, coragem para acolher quem somos de verdade, coragem principalmente para se amar. Porque às vezes a gente coloca essas expectativas do amor em outra pessoa, sendo que o maior segredo é o auto-amor. Quando a gente se ama, a gente cria mais coragem também para tentar de novo e olhar para o outro e falar: não, aqui eu não vou amarrar meu bode, porque não é nem metade do auto-amor que eu tenho por mim mesma. Então é a coragem de você dizer não muitas vezes. Então nesse vídeo eu deixo para você uma reflexão de olhar para suas frustrações de uma forma diferente, de você acolher essa dor, de você olhar para ela e simplesmente aprender. As nossas expectativas frustradas, elas nos fazem aprender.
aprender mais sobre os medos que a gente esconde, aprender sobre o nosso caminho, aprender a se valorizar principalmente. Então as nossas expectativas frustradas nos ensinam isso. Então eu quero que você pegue essa expectativa frustrada, ao invés de ficar sofrendo por ela 100% do seu tempo, você acolha esse luto interno que é só seu e principalmente pega tudo isso, respira, minha amiga, e aprende com essa frustração e não permita isso acontecer na sua vida de novo. Então, mude a rota, aprenda sobre você, aprenda sobre os seus medos, acolha os seus medos e reformule esse medo que você tem e transforme o medo em quê? Em coragem. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que você consiga superar os seus medos para que você seja cada vez mais corajosa, cada vez mais forte, mas aprendendo a se acolher principalmente. Então, um grande beijo da Van e até o próximo vídeo.